Nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, não foi por vontade do homem, e sim da vontade de Deus. Esse texto que diz foi da vontade de Deus nos fazer filhos de Deus. Nós não éramos filhos, fomos feitos filhos de Deus. Está aqui no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver. Diz assim, versículo 13. No 12 ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O novo nascido é pela vontade de Deus, onde ele é regenerado, feito nova criatura, nova criação, segundo Coríntios 5,17. Se alguém estiver em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Por que? Podemos pensar, por que essa pessoa é necessário que ela nasça de novo? Ela seja regenerada. Ela seja feita de dentro, no seu interior, feito um novo homem. Efésios 4:24 diz, é o novo homem, segundo Deus, pela vontade de Deus. Novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. É o novo homem. Esse novo homem, ele deixa de ser adâmico, por natureza. E este novo homem, ele deve estar no último Adão, ou no segundo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós nascemos em Adão, o Adão lá do Éden. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Jesus Cristo é o segundo homem. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão. O segundo homem e o último Adão é o Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 21 de 1 Coríntios 15, visto que a morte veio por um homem, primeiro Adão, ou primeiro homem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quê? Assim como em Adão, primeiro homem, primeiro Adão. Porque assim como em Adão, todos morrem para Deus, morte eterna, perdição eterna, inferno. Assim também todos serão vivificados
em Cristo, no último Adão, ou no segundo homem. De um ser natural, carnal, com a natureza carnal, ser regenerado, feito nova criatura, conforme o texto que já citamos, 2 Coríntios 17. Uma nova criatura, uma nova criação, só pela experiência do novo nascimento. A natureza pecaminosa, nós já nascemos com ela. Somos portadores da natureza de Adão. Por um só homem entrou o pecado, a natureza pecaminosa. O comandante e governador dos pecados e da escravidão do pecado. O pecado. Aquela natureza pecaminosa que é ligado à natureza de Adão, é ligado ao primeiro homem. E quem ainda estiver em Adão, o seu interior, sua vida espiritual, quem estiver em Adão, morte eterna. Mas quem agora estiver em Cristo, que é o último Adão, ou segundo homem, vida eterna. Como passa de um estado para o outro interiormente. No nosso interior, passa de uma velha criatura, de um velho homem, para ser um novo homem. De uma velha criatura para ser uma nova criatura. Para não estar mais com a natureza pecaminosa que é ligada a Adão. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, ou em realidade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se ele continuar ainda em Adão, no primeiro Adão, ele não vai ver o reino de Deus. Para que ele veja o reino de Deus e entre no reino de Deus, é necessário que ele tenha uma experiência de morte para a natureza pecaminosa. No corpo do Cordeiro de Deus, conforme João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira a natureza do primeiro Adão, para poder ser implantado no interior desta pessoa que ganhou fé, a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza do último Adão, a natureza do segundo homem, novo nascimento. Não basta uma pessoa dizer eu aceitei a Jesus. Porque na verdade em João 15,16 diz que foi ele quem nos aceitou. Jesus Cristo quem nos aceitou. Lá no corpo dele na cruz. Nós fomos batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo, Romanos 6,3. Nós, como velhas criaturas, como natureza pecaminosa, velho homem, foi com ele crucificado no nosso batismo no corpo de Cristo na cruz. É um batismo de morte para a velha criatura, é um batismo de morte para a natureza do primeiro Adão. É um batismo de morte da natureza pecaminosa. Ninguém vai entrar no reino de Deus, no céu, com sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque houve uma manifestação da parte de Deus Pai, trazendo
o Cordeiro, que é o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, para tirar a natureza do primeiro Adão, para tirar o pecado. Eu não disse os pecados, porque os pecados sempre estarão na natureza humana. A natureza pecaminosa trata-se desta natureza de Adão, do velho homem, da velha criatura. Essa velha criatura, Adão, primeiro Adão, não pode entrar no reino dos céus. Mas ser o último Adão, o segundo homem, que é o segundo estágio da nossa vida, não sou mais, eu era velha criatura, fui feito nova criatura, tinha o velho homem, natureza pecaminosa, condenada no meu interior, meu velho homem foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que eu não sirva mais um pecado como escravo. E Romanos 6,7 diz, quem morreu, quem está morto, justificado está do pecado. Ele não diz perdão do pecado, ele diz justificado pela justiça que é Cristo, da parte de Deus, para cada um de nós. Que seríamos impossível nós entrarmos no reino de Deus com a natureza pecaminosa e sendo o velho homem. Era necessário ser crucificado. Por isso que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, atraiu o pecador no seu corpo lá na cruz. João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Dizendo de que gênero de morte estava para morrer. A nossa natureza pecaminosa foi com Cristo crucificado. Temos ainda a natureza terrena que contém ainda pecados. Esse é o nosso processo de santificação. É trazer no corpo o morrer de Jesus, segundo Coríntios 4:10. Para que a vida de Cristo se manifeste, ela já está no interior dessa nova criatura, mas trazendo morte, porque tem muitas coisas ainda em nós, não a natureza do velho homem, mas é em nós do velho homem, que sempre habitou no nosso interior, junto com a natureza humana, natureza terrena, e essa deve ser colocada à morte. Colossenses capítulo 3, e diz, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou natureza humana, saiu da terra, humana. A natureza pecaminosa foi implantada em nós. A natureza terrena foi Deus quem nos criou, levantado, humano. O humano sendo reduzido à humildade, tornar pó de novo. Nós não deixamos de ser pó. Mas fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Chamando a nossa atenção. Isso aqui é quando você tinha o velho homem, natureza pecaminosa. Agora você tem a natureza terrena para ser santificada, para ser purificada, para ser colocada à disposição da vida de Cristo no seu interior. Agora, depois da natureza pecaminosa, fomos substituídos, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Impossível uma pessoa com a natureza pecaminosa, condenada, filho espiritual do diabo, morte espiritual e eterna, conviver junto com a natureza divina. Não, primeiro o Senhor resolve a nossa natureza pecaminosa, nosso velho homem, crucifica nosso velho homem. Quando? Quando Deus nos batizou no corpo de Cristo, na sua morte na cruz. Fomos ressuscitados na ressurreição juntamente com ele, pela fé. A palavra do Senhor diz, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ah, que beleza, que maravilhoso. A nova criatura, ela tem como experiência a morte da natureza pecaminosa. Por isso que agora a natureza pecaminosa, velho homem, foi substituído pelo novo homem em santidade. E a natureza pecaminosa, ela foi substituída pela natureza divina, Cristo habitando no interior desta pessoa. Você já nasceu de novo? Eu não estou falando se você foi lá na frente, lá, levantou a mão, chorou, disse que aceitou a Jesus. Foi ele que nos aceitou. Jesus nos aceitou no seu corpo lá na cruz para que morrêssemos. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. E o amor de Cristo nos constrange. Ele nos fez morrer para a vida condenada, para o velho homem, para a natureza pecaminosa. E nos deu uma natureza divina. Aleluia. E um processo de santificação. Esta natureza terrena sendo levada todos os dias à morte. Por isso que uma pessoa nova criatura, Cristo é sua vida, ele constantemente é levado ao arrependimento. E quanto mais Cristo se revela no seu interior e manifesta, mais ele chega na seguinte conclusão: como eu sou pecador, como a minha natureza terrena é má, eu preciso de Jesus Cristo. Amém. Faça o seu comentário.